Evangelho nos apresenta 3 classes de pessoas. Não que essas pessoas tenham diferente valor. Na verdade, a classe a que cada uma pertence depende da atitude de cada um. Jesus apresenta aqui a multidão, os discípulos e os apóstolos. Nosso Senhor chama os apóstolos pelo nome. De fato, é tão importante essa escolha que ele passa toda noite em oração. Depois também tem os discípulos, que são aqueles que aguardam por Jesus. Eles já estavam lá quando Jesus chegou, com essa sede do conhecimento, com essa sede da experiência de Jesus. E também havia uma multidão. Nessa multidão, de repente, nós podemos encaixar todos os outros, os curiosos, também aqueles que tinham fé em Jesus, ou que pelo menos esperavam algo dele. Muitos estavam doentes e atormentados por espíritos maus, e foram a eles, mas não eram nem discípulos e nem apóstolos. Estava pensando, o que significa, ou o que representa esse pertencer a cada uma dessas categorias de pessoas, e como você faz para participar de cada uma delas. Porque nosso Senhor parece que é Ele que escolhe, determina, é você. E pode parecer no primeiro momento que esse dizer é você, essa eleição, é dizer ao outro, você não. Você fica para lá, eu quero só você. Quando na verdade aquela multidão toda e aqueles discípulos todos, também Deus conhecia a cada um deles pelo nome. Deus não era, Jesus Cristo não era indiferente às dores, à história, à missão, à vocação de cada um deles. Pelo contrário, nosso Senhor sonhou com cada um deles. Nosso Senhor sonhou com cada um de nós. E que com cada uma das pessoas que está aí fora e que talvez nunca tenha passado por essa igreja e que nunca tenha tido uma experiência de Jesus. Mas qual é a diferença, então? Esses apóstolos, antes de serem apóstolos, eles foram discípulos. E antes de serem discípulos, eles foram multidão. Um dia, eles também estiveram perdidos no meio de uma massa. Mas viram esse Senhor que passou, esse Jesus Cristo. E disseram algo aí. E se aproximaram. E depois um dia o Senhor sim fez um convite. E eles estavam preparados para dizer, sim, Senhor, eu vou te seguir. Havia esse fascínio, esse encanto, que tem que acontecer no coração de cada um daqueles que experimenta, que faz esse encontro com o Senhor. Apaixonante sempre. Então, o Senhor, Ele chama sempre. Ele sempre, da parte dele, cria todas as ocasiões para vir ao nosso encontro. Mas onde estou eu? No meio da multidão, perdido? E com que interesses? E a que categoria dessas eu pertenço hoje? A qual delas eu quero pertencer? E essa é a minha resposta. O Senhor sempre chama pelo nome. Mas a definição dessa categoria depende da minha resposta. Onde eu quero estar? E para responder onde eu quero estar, eu tenho que responder primeiro a pergunta mais importante da minha vida. Quem é Jesus para mim? Ele é um homem poderoso que faz milagres, que se apresenta diante da multidão. Ele é o grande mestre que tem autoridade, que se apresenta aos discípulos. Ou ele é o Senhor, o meu Senhor, que se apresenta diante dos apóstolos. Ele tem que ser os 3. Para mim, ele tem que ser os 3 e mais. Ele tem que ser tudo. Absolutamente tudo. Hoje, nosso Senhor nos faz esse convite, a que sejamos apóstolos e que entendamos também nossa missão. Porque, uma vez apóstolos, temos o dever de fazer apóstolos. Temos o dever de ir à multidão, voltar à multidão de onde viemos, para levar esse Cristo e trazer essa multidão ao encontro de Cristo, para que também ele se apaixone e se fascine
pela pessoa de Cristo. Queiram aprender dele e um dia queiram fazer dele também Senhor das suas vidas. Louvado seja nosso Senhor